Pergunta nesse bloco, feita inclusive pelo sorteio aqui, determinada pelo sorteio, é para o candidato Pablo Marçal e será feita pela repórter do Jornal Folha de São Paulo, Júlia Barbon. Olá, Júlia, bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia, candidatos. Candidato, nas redes em debate, o senhor passou a campanha acusando Guilherme Boulos de usar cocaína, quando na verdade o processo que embasava essa tese era de um homônimo, como a Folha mostrou. Mas em ação na justiça, seus advogados negaram que o senhor tenha feito isso e disseram que a expressão aspirador de pó se refere, abre aspas, a algo que atrai lixo. Por que o senhor diz uma coisa pro eleitor e outra na justiça? Em primeiro lugar, a gente tem que questionar quem foi que disse que a alegação do Marçal é feita por causa de um processo que um sujeito tem um nome igual ao do Boulos. Até onde vai o meu conhecimento, isso aí já é boato muito antigo, não é de hoje, entendeu? O seu advogado, né, fez essa defesa, ele está buscando uma defesa técnica. Agora, os nomes Espraiada, Hospital do Servidor e algumas outras coisas mais que eu vou trazer essa semana, eu prometi mostrar na última semana e vou falar sobre isso. Eu vou ser bem honesto, eu achei que era um grande blefe e ia ser baseado em supostamente outra parada. Eu tava pensando em outra coisa aqui. Mas agora ele trouxe mais dados mais suspeitos, hein? O candidato Guilherme Boulos pediu a palavra, o tempo é seu. A baixaria do Marçal não tem limite, né, gente? É impressionante quando alguém vem para a campanha É impressionante. só para atacar, tumultuar. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Né? Eu vou dizer para vocês o que está por trás. Primeiro, ele inventou a mentira que a repórter já disse aqui, trabalhando com um homônimo, um cara chamado Guilherme Bardawil Boulos, que teve um processo por porte de drogas e que ele queria atribuir a mim, para confundir o eleitor. Agora, quando ele cita o Hospital do Servidor, ele está se referindo a um período quando com 19... Peraí. Não necessariamente é pra confundir o eleitor. Existe um Guilherme Boulos na política que é famoso por um posicionamento a favor de drogas. E aqui, abrindo um parêntese, eu, Thiago Krasevski, não vejo problema nenhum nesse posicionamento. Eu acho que a gente deveria ter uma indústria gigantesca em relação a essas coisas para exportar para outros países, para gerar empregos, cobrar impostos, etc, tá? Então, tipo assim, não vejo nada demais nisso. Só que assim, a gente tem o candidato Guilherme Boulos, que também tem a mesma opinião que eu e diz isso claramente. E aí tem um cara chamado Guilherme Boulos que foi preso por porte de drogas. Então meio que casa muito bem, entendeu? Vou dar um exemplo meu aqui. Eu acho o Alcorão um livro muito belo. Isso não vai me converter ao islamismo. Mas vamos supor que surja um boato que existia um cara chamado Thiago Krasevski em uma tarica islâmica. Naturalmente as pessoas iriam pensar que sou eu, porque diversas vezes eu falei bem do Alcorão, um livro que eu acho muito belo, por sinal. Então, se existe um Thiago Krasevski dentro de uma tarica islâmica, é muito provável que não seja a intenção das pessoas confundir. Vão achar naturalmente que sou eu, por causa do nome e por causa de inclinações que eu demonstrei no passado ao fazer elogios ao Alcorão. Isso é só um exemplo, tá? De como não necessariamente é uma má intenção, mas sim uma confusão. Existe um cara chamado Guilherme Boulos que foi pego por um negócio que o outro Guilherme Boulos não acha condenável. É um cálculo simples de se pensar também. Agora, quando ele cita o Hospital do Servidor, ele está se referindo a um período quando, com 19 anos, eu enfrentei uma depressão crônica. Nunca disse isso publicamente, porque não cabe. E fiquei alguns dias no Hospital do Servidor. Enfrentei como muitos jovens enfrentam. E lidei com ela, venci a depressão e segui em frente, que é o que eu desejo para todos que enfrentam uma depressão. Aliás, isso pode ser confirmado pelos prontuários do hospital, e será. Pode ser confirmado por todos os médicos que passaram por lá, e será. O Marçal trabalha assim, com lama, com esgoto, com mentira, atacando reputações e desrespeitando as pessoas. Uma pessoa como essa não teria nem condição a ser candidato a prefeito de São Paulo, quanto mais a ser prefeito. O candidato Pablo Marçal pediu a palavra, o tempo é seu, candidato. Os princípios do Guilherme são depredar patrimônio público. Ele fala com muito prazer que faz isso em defesa daquelas pessoas que estão sem abrigo, mas não tinha ninguém abrigado dentro da Fiesp. Segundo lugar, apoiou rachadinha quando ele poderia moralizar o Congresso Nacional. Terceiro lugar, ele sempre defendeu, batendo no peito, a descriminalização de todas as drogas. Se a Tabata também falou sobre o problema que a nação enfrenta sobre as apostas, imagina liberar droga. Se a gente não está conseguindo controlar as pessoas
em relação a apostas. Hoje o brasileiro investiu 56 bilhões de reais em apostas. Você imagina com droga liberada. Não libere o Guilherme para ser prefeito, porque ele é alguém que ama a ideologia que ele defende. O PSOL só tem um prefeito no Brasil inteiro. Impressão minha ou o Marçal mudou a velocidade da fala dele? Cara, eu acabei de me arrepiar aqui, por quê? Porque ele mudou a velocidade da fala dele. O Lair Ribeiro explica isso em seus cursos de vendas. Existem basicamente 3 velocidades de fala: a velocidade rápida, a velocidade moderada e a velocidade arrastada. Existe uma sincronia entre a compra e a velocidade da fala do vendedor. É muito simples, o sujeito que fala arrastado confia no vendedor que fala arrastado. O sujeito que fala bem rapidinho, ele confia no vendedor que fala também bem rapidinho, porque seus cérebros estão em sincronia. Cara, o Marçal tá 400 passos à frente, ele tá usando conhecimentos do Hélio Couto, Lair Ribeiro, Robert Greene, Sun Tzu. Bom, simplesmente notável, né, mano? Com taxa de reprovação de 70% e 606 pessoas no gabinete, pra você ter uma noção. Ele não dá conta de ser esse Lulinha paz e amor. Ele vai mostrar as garras e isso é terrível. Eu só estou nessa eleição por conta do Guilherme. Ele iria ganhar do Nunes e eu entrei nessa eleição porque não tinha condições de ninguém vencer ele nesse formato aí de filho de marqueteiro. Não tem como. O candidato Guilherme Boulos também quer falar, o tempo é seu. Não, eu vou ser muito rápido, porque eu não vou ficar em bate-boca com um cidadão desse. Só para que todo mundo registre. Vocês viram que ele tentou aqui forçar mais uma fake news, tentando utilizar, e ele queria deixar para a reta final, porque é assim que eles usam. Esse é o método, tentar gerar confusão. Foi desmascarado aqui ao vivo, como já havia sido pela boa reportagem da Folha de São Paulo no outro caso. E aí muda de assunto. É assim que eles funcionam, né? Aí começa a falar de outras coisas, da ideologia, enfim, do que é a especialidade da extrema-direita em produzir fake news. Pode falar. Pablo Marçal quer falar também, o tempo é seu. É uma pergunta para o Guilherme, se ele puder responder. E tal, se nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga. Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Bom, não é a hora da pergunta, mas se ele quiser falar, quer falar? Então tá. Sim, ele quer falar. Pode falar. O tempo é muito seu. rápido, Quer falar de novo? para não ficar no ar. Nunca usei cocaína, para que fique muito claro. Não uso drogas. E já que ele quer saber se é um nível lamentável, maconha eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. Então tá, pessoal, tá respondido aí pra todo mundo que adora o Boulos. Olha, ele deu uma fumadinha uma vez, mas o restante, coisas que entram pelo nariz, ele nunca usou. Agora também um questionamento muito importante, tá, pessoal? Se a maior democracia que a gente conhece no planeta Terra, que é Israel, permite o uso de substâncias de forma recreativa, como a cannabis, eles, se eu não me engano, é até 15 gramas, o que o Brasil tem de melhor que Israel? Nada. A gente não tem prêmio Nobel, a gente não tem uma educação sequer perto de Israel, a gente não tá em pé de igualdade assim, ó, nem ferrando com Israel. E a gente quer posar de superior. Não, mas pelo menos aqui não se pode usar substância. Pô, como se proibir tivesse parado o uso de cannabis. Pelo amor de Deus, cara, a gente vive no Brasil, a gente não pode negar a realidade como ela se apresenta na frente dos nossos olhos. Na minha cidade, fica muito evidente que, sei lá, 20, 30, 40% das pessoas utilizam de forma recreativa cannabis. E, sei lá, 90%, 95% ou mais utilizam de forma recreativa álcool. Então, qual é o problema de legalizar esse tipo de parada? Vai gerar receita pro Estado, vai gerar imposto, vai gerar trabalho. Eu sei que as pessoas podem dizer o seguinte: ah, mas aí os criminosos que trabalham com isso vão sair da ilegalidade e vão ir para a legalidade. É muito simples, pessoal. Deixem nas mãos do Estado a fabricação de entorpecentes. Ponto final. Criem uma lei em que não possa retroagir a lei, por exemplo.
Ah, se tu foi preso em 2010 por vender drogas, é óbvio que a lei de 2024 não se aplica pra ti. Então, tipo assim, a gente vai deixar entrar no cenário industrial dessa parada sujeitos limpos, com ficha limpa, que sejam íntegros moralmente. E não me venha com falso moralismo pra cima de mim. A porcaria da maionese que tu come deve ser tão perigosa quanto cannabis. A porcaria do refrigerante que tu toma é tão tóxico quanto cerveja. Eu acho que cerveja é menos tóxico, de repente, do que refrigerante. E essas porcarias de miojo. A nossa indústria alimentícia é nojenta. Qualquer nutricionista pode afirmar e assinar embaixo o que eu tô falando. Então, não me venha com falso moralismo. A gente tá se entupindo de coisas altamente tóxicas. Encontraram resquícios de plástico nos testículos do homem e resquícios de plástico a nível provavelmente molecular no cérebro das pessoas. E aí a gente vem com falso moralismo? Faça-me rir. Esse cálculo é estúpido. A gente tem um problema a nível, sei lá, educacional, industrial, etc. A gente tem tanto problema para resolver que era para ser proibido sujeitos com baixo QI entrarem na política, pelo simples fator de que a gente tem problemas para resolver, não é políticas para serem feitas, não, são problemas para resolver. E quem resolve os melhores problemas não é de esquerda ou de direita, é quem tem maior QI, ponto final, acabou. E se o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que tem um dos maiores QIs do planeta, 180 de QI, esse cara, mano, ele tá 50 pontos acima de mim, só pra vocês terem uma noção de o quão à frente ele está, velho. Se eu não me engano, o doutor Fabiano de Abreu bateu 188 de QI. O Benjamin Netanyahu é 8 pontos menor apenas do que o Fabiano de Abreu em questão de QI. Se o Netanyahu não condena a indústria e o uso recreativo, quem somos nós para condenar? Vamos fazer um exame de consciência. Um cara 50 pontos acima, para ser um gênio, ele teria que perder uns 50 pontos de QI. Enfim, questionamentos, debatam, sejam íntegros, não falem bobagem, mas vamos debater, né?